Você pode estender suas mãos para cá? Essa moça grande. É sim. É grande. Essa moça grande vai ministrar o nosso coração nessa manhã. Grande igual a Jéssica, né, Jéssica? Se puser as duas uma do lado da outra, a Amanda vai ser melhor que você. Que Deus possa usar a vida da Amanda nessa manhã. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Que o Senhor use a vida da Amanda de forma sobrenatural para ministrar ao nosso coração a respeito da Tua vontade, Pai. Toma a vida dela, Senhor, e não seja aquilo que ela quer dizer, mas seja aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ministrar em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor aí? Amém. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou Amanda, sou filha dos pastores, sou esposa do Guilherme e, acima de tudo, filha de Deus. É um clássico. Posso deixar de citar. Como vocês devem saber, nós estamos num mês evangelístico. No dia 31/7, nós teremos o nosso culto do amigo. E o foco desse culto é convidar pessoas que não conhecem o Senhor para estarem aqui. E é claro que não é só nesse culto que nós devemos evangelizar as pessoas e convidar as pessoas. Todo culto, toda célula, todo encontro, toda conversa, todos os momentos são a oportunidade de apresentar Jesus para as pessoas. A verdade é que o evangelismo é uma das coisas mais importantes para o cristão e para a igreja. Tirar o evangelismo da igreja é como tirar o coração de Jesus. Não faz sentido uma igreja que não evangeliza, um cristão que não fala de Cristo, alguém que foi alcançado pelo amor e o poder do evangelho, não desejar isso para as pessoas ao seu redor. Não é verdade? Alcançar pessoas é a parte mais essencial do evangelho. É uma parte de Cristo, é uma parte do cristão. Então, o tema de hoje é esse, o evangelismo de Jesus, porque nós vamos aprender com algumas histórias como Jesus evangelizava e tentar aprender com o mestre. E a primeira história que eu queria falar com vocês não vão ler ela inteira, mas se você quiser deixar aberta aí, a gente vai ler algumas partes em João. João 3, do versículo 1 ao 21, conta sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E nós vamos destacar alguns pontos dessa passagem. O primeiro ponto sobre o evangelismo de Jesus é que Jesus ensinava pessoas. E essa é uma coisa essencial sobre Jesus. Ele comunicava e anunciava o evangelho através de relacionamentos com pessoas. As verdades mais poderosas da Bíblia são encontradas em conversas de Jesus com pessoas comuns. Isso nos mostra que Jesus não veio ao mundo para ensinar através de livros, através de teologias, rádio, TV. O meio que ele escolheu para anunciar a mensagem mais poderosa foi pessoas. Ele escolheu a mim e a você. Ele ensinou pessoas, ele amou pessoas, ele se importava com pessoas. Alguém sabe o que está escrito em João 3,16? Esse é um clássico também, gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho não para salvar o mundo e não para julgá-lo. Isso está em João 3,16 e 17. E é nessa conversa com Nicodemos que eu citei que Jesus fala isso. Todo mundo conhecia o versículo, às vezes a gente não sabia. Mas foi numa conversa, Jesus estava conversando com esse homem e ele fala sobre isso e sobre várias outras coisas. E esse versículo é também um resumo do Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos de Jesus. Jesus veio para ensinar e realizar nessa terra justamente isso que o versículo fala. Que Deus Pai ama tanto as pessoas que Ele envia o seu Filho, Jesus, para nos livrar da morte e possibilitar que todo aquele que crê nele seja salvo e receba a vida eterna. É um resumo do que Jesus veio fazer na terra. Jesus se importava tanto com pessoas que boa parte dos registros da Bíblia
mostra ele conversando com essas pessoas. Tem várias histórias de Jesus no meio do caminho, enquanto ele estava curando pessoas, ele para às vezes e ele fica conversando. Zaqueu, Jairo, Nicodemos, o jovem rico, a mulher do fluxo de sangue, várias pessoas que a gente conhece as histórias da Bíblia, são momentos em que Jesus ele para conversar. A mulher samaritana. Jesus ele era amigo das pessoas. Jesus investiu tempo nisso. Porque se relacionar com as pessoas demanda tempo, insistência, intencionalidade, amor e perdão. E talvez seja um dos pontos que nós mais falhamos no nosso evangelismo. Nós queremos enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, sem investir tempo em nos relacionarmos com elas. E o grande problema de evangelizar pessoas com quem nos relacionamos é que nós somos imediatistas. Nós queremos que as pessoas aceitem o primeiro convite, que elas se convertam na primeira oração, no primeiro culto. Que elas sejam perfeitas do dia para a noite, sem um investimento muito alto de tempo, oração, diálogo e perdão. A gente quer isso para a vida das pessoas. Ah, mas eu já convidei uma vez e ela não veio. Ah, mas ela veio uma vez e não se converteu. Mas ela se converteu e ainda continua pecando um monte. Eu não aguento mais essa pessoa. Você já está perfeito? Não? Não tem ninguém aí perfeito? Então a gente precisa continuar. O perfeito faltou, né? Não, o perfeito está aqui, que é Jesus. Tenha paciência e fé, porque cada um tem o seu processo. E Deus está no controle dos tempos e das estações. Assim como Deus determinou o tempo em que você encontraria Jesus e você encontraria essa verdade, Deus ele também tem esse tempo determinado para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós evangelizamos, para as pessoas que nós queremos ver aqui. O segundo ponto é que Jesus realizava milagres. Deixa eu ir tomando água. Eu estou naquele pessoal que está fazendo o mêsversário da tosse. Mais alguém fazendo o mêsversário de tosse? Então, não aguento mais tossir, mas Deus falou que vai me ajudar aqui hoje. Segundo ponto, Jesus realizava milagres. Logo no início desse capítulo, Nicodemos ele fala o seguinte para Jesus. Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Algo que nem Nicodemos, nem nós, nem ninguém pode negar sobre Jesus é que ele realizava milagres, sinais e maravilhas. Jesus ele tinha poder e autoridade, e era algo impressionante sobre Jesus naquela época, porque os mestres da lei, as pessoas que falavam sobre a religião, elas não tinham autoridade, elas não tinham poder. Jesus não passou por uma cidade sequer, ele não teve uma conversa sequer, em que o Espírito Santo não se revelasse de uma forma sobrenatural. Todas as histórias de Jesus têm um milagre, tem uma cura, tem uma multiplicação, tem alguma coisa assim, uau, o que vai acontecer no próximo capítulo? Porque sempre vai acontecer uma coisa incrível nas histórias de Jesus. E por que isso é importante? Porque também é um ponto que às vezes nós falhamos na nossa comunicação do Evangelho, como igreja e como cristãos. Normalmente a gente até consegue apresentar Jesus como um cara amável, como alguém que se importa com as pessoas, como alguém que quer perdoar pecados. Mas será que nós estamos sendo bem-sucedidos em apresentar um Jesus e um evangelho poderoso? João 10:38 diz assim, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus ele chega a dizer para as pessoas que, não precisa crer em mim, mas você não pode negar que o cara era cego e agora ele vê. Você não pode negar que essa pessoa era paralítica e agora ela está andando. Que não tinha pão para todo mundo e agora está todo mundo comendo pão. E é isso que é incrível sobre os milagres. As pessoas podem não crer no seu Jesus, elas podem não querer o seu Jesus, mas elas não podem negar que ele tem poder. E eu tenho sonhado com isso, com essa dimensão de evangelismo para as nossas vidas. Que a gente possa evangelizar com poder e autoridade. Se os sinais nos acompanham e as obras testificam o que nós pregamos, nós não anunciamos uma verdade vazia.
Nós anunciamos uma mensagem que é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Como Paulo diz em Romanos 1,16, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Que eu e você possamos chegar nesse nível, que as pessoas ao nosso redor, elas olhem para nós e elas vejam pessoas que têm autoridade. Elas creiam nas obras que nós realizamos. Que nós possamos orar e ver curas acontecendo, milagres acontecendo, o poder de Deus sendo revelado através de nós. Porque assim como Cristo fez, nós também temos autoridade de fazer. Jesus, ele não demonstrou um evangelismo que era só funcionava para ele. Eu sou Jesus, eu sou top, eu evangelizo desse jeito, vocês usem outras formas. Não. O que ele ensinou e o que ele fez, nós podemos fazer. Nós podemos viver. Jesus precisa me curar agora. Jesus curou muitas pessoas. O cego Bartimeu, o paralítico que desceu do telhado, os 10 leprosos, o jovem gadareno. E cada um deles não foi apenas curado por Jesus. Todas essas histórias, Jesus ele diz, os seus pecados foram perdoados. A sua fé te salvou. Jesus ele não apenas cura pessoas, ele salva pessoas. No ano passado, a gente foi em uma conferência que uma das preletoras, que se chamava Joanne, contou um testemunho que aconteceu na família dela. Uma das pessoas da família dela não acreditavam em Deus, era uma tia, e ela se dizia ateu, ela não gostava de crente, e ela compartilhou que era difícil até estar perto dessa pessoa, porque ela realmente não gostava de cristãos. Mas um dia ela estava numa reunião de família e ela estava conversando com outra pessoa, ela não estava conversando com essa tia, e a pessoa com quem ela estava conversando estava contando de alguns problemas de saúde, e a Joanne orou por essa pessoa, e essa pessoa foi curada. E aí essa tia que estava perto, assim, meio olhando, meio de julgando, de canto de olho, virou para ela e falou assim, você tem alguma coisa para dor nas costas? Porque a cura é algo que atrai as pessoas. E através da cura, através do milagre, através da oração que promove poder, nós podemos alcançar pessoas. Não importa o quão incrédulo alguém seja. Se ele foi curado, né, alguma coisa vai acontecer. Nem que seja um pouquinho, ele vai acreditar, porque ele estava com dor e agora ele não está mais. Ele não conseguia fazer o movimento e agora ele consegue. E é isso que o milagre pode promover num processo de evangelismo. Terceiro ponto, Jesus tinha propósito. A próxima história que eu vou citar está em João 4, do 1 ao 42. A gente também não vai ler inteira. Nessa passagem, Jesus conversa com uma mulher samaritana. Eu vou ler só o versículo 6 e 7. Vocês querem abrir? João 4, 6 e 7. Acharam? Amém? Diz assim. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água. É algo muito interessante a maneira como Jesus evangelizava.
Ele tinha plena consciência de quem ele era e do que ele estava fazendo na terra. Então, todas as situações em que ele conversava com alguém, ele curava alguém, ele estava focado. Ele sabia o que ele estava fazendo. E essa conversa com a samaritana pode parecer uma coisa muito banal, muito simples. Mas essa história nos mostra que um momento com Jesus pode mudar tudo. Nessas histórias, Jesus também nos ensina algumas estratégias de evangelismo. A primeira coisa é que ele não deixou que o cansaço ou o preconceito da época o impedissem de anunciar o evangelho para aquela mulher. Quantas vezes nós perdemos oportunidades porque parece simples demais ou difícil demais? Esse pessoal está sendo contagiado pela minha tosse. Jesus, eu me trazer cura, por favor. Amém. A gente vai sair todo mundo curado da tosse aqui. Aleluia. Amém. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que ele se aproxima dessa mulher de uma maneira comum. Ele começa a conversar com ela antes de falar sobre o evangelho. E um erro muito comum que às vezes a gente comete é chegar com os dois pés no peito. Aquelas pessoas que evangelizam com eis que te digo. Não, porque você vai queimar no fogo do inferno se você não se converter. Não é a melhor maneira de chegar até alguém para anunciar Jesus. E Jesus sabia disso. Como é que ele começa um evangelismo? Tem água? Era isso. Essa foi a estratégia de Jesus. Pediu um pouco de água. Muito comum. Relacionamentos são meios de evangelizar. O nosso papel é amar as pessoas. O de Deus é julgar e do Espírito é convencer. Então, nós precisamos estar concentrados no nosso papel. Concentre-se em olhar nos olhos, em ser amigo, em demonstrar amor, em permitir que situações simples sejam oportunidades para evangelizar. A Cris comentou sobre o testemunho dela na terça-feira e uma coisa que eu achei interessante da longa história que ela contou foi que a moça que evangelizou ela ajudou a organizar a festa das meninas de 1 ano. Ela foi lá, vamos fazer uma festa? Deixa eu ajudar a fazer uma festa. Mas ela queria te converter, Cris. Ela queria te levar para Jesus. Mas ela usou a festa como estratégia. E eu também queria compartilhar 2 testemunhos sobre isso. Durante o ensino médio, o meu coração adolescente desejava muito ter frutos. Eu ficava assim, nossa, eu já tenho 15 anos e não levei ninguém para a igreja. Desesperada. E eu orava muito para que Deus me desse a oportunidade de falar de Jesus para os meus amigos na escola. E durante os 3 anos que eu estive lá, Deus me deu a oportunidade de falar sobre ele, de comentar, enfim. Mas uma dessas pessoas com quem eu tive amizade durante o ensino médio, alguns anos depois, ela aceitou Jesus e ela se batizou aqui na nossa igreja. Essa amizade abriu portas para o agir de Deus. E outro testemunho sobre como amizades levam pessoas para Jesus é do Guilherme, meu marido. Durante o tempo dele de faculdade, ele teve muitos amigos, e um deles, por causa dessa amizade, começou a frequentar a nossa igreja, apesar de ser muito, muito longe, e ele se batizou aqui. Depois, no próximo ano, depois que ele se batizou, a mãe dele e o irmão dele se batizaram. E essa boa obra, que começou numa amizade, alcançou uma família. E eu podia continuar essas histórias com a história da Rafa, a história da Cris, a do meu pai, porque muitas pessoas conhecem a Jesus através de um amigo, através de uma amizade. Por isso que é importante ser amigo das pessoas. Eu sei que dá trabalho. Às vezes a gente tem uma semana tão corrida, uma vida tão corrida, que você fica, não estou conseguindo cuidar nem de mim, que dirá dos outros. Mas manda uma mensagem para a pessoa. Se esforce para estar perto das pessoas. Deus tem muitas maneiras de alcançar o coração das pessoas. A salvação é um dos maiores milagres que nós podemos ver e também o maior objetivo de todos os milagres, de todos os sinais, de todas as maravilhas e de todas as curas. O objetivo de Jesus é sempre salvar pessoas. Porque não adianta alguém ser curado e não ser salvo. Não adianta a galera que comeu o pão e o peixe e não foi para o céu, não adianta. O objetivo é a salvação.
E Jesus tinha esse propósito. Quarto ponto, Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Em tudo que Jesus fez e viveu nessa terra, ele foi guiado pelo Espírito. Ele era completamente humano, como nós, mas também ele era completamente cheio do Espírito. E isso é algo que nós podemos e devemos ser também. Eu e você também podemos viver como pessoas cheias do Espírito Santo. No meio dessa conversa com a mulher samaritana, Jesus é guiado pelo Espírito ao demonstrar o poder de Deus. E isso levou essa mulher a crer. A mulher samaritana não teve uma cura, mas ela foi alcançada pelo sobrenatural de Deus. Se você ainda tiver com o texto aberto, João 4, no versículo 16, diz assim: Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E ela respondeu: Eu não tenho marido. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, o seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. A samaritana creu não por causa do discurso de Jesus, não porque ela foi curada, ela creu porque Jesus revelou algo que não tinha como ele saber, se não fosse de forma sobrenatural. Isso é chamado como, esse dom é chamado de palavra de conhecimento. E eu sei que isso pode parecer incomum. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Falar alguma coisa da pessoa que eu não sei? Mas está na Bíblia. Se está na Bíblia, é uma estratégia que nós podemos almejar. É um dom de Deus que nós podemos dizer: Deus, me dá esse dom. Porque eu acho que deve ser um pouco mais fácil evangelizar assim. Jesus evangelizou com essa estratégia. E nós veremos no fim da história que isso trouxe muitos frutos. O que me leva a desejar isso na minha vida e para a sua vida. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito o tempo todo. Pedir e ouvir o que Ele quer que a gente faça. A nossa vida cristã não se trata de um conjunto de regras. Assim como o evangelismo não pode ser um passo a passo. Em todo tempo nós somos guiados pelo Espírito para fazer o que Ele quer, da maneira que Ele deseja, porque a obra é dEle. E Ele sabe de todas as coisas. Não posso vir aqui e dizer: para você evangelizar, você faz isso, isso e isso, e pronto, fechou, no final a pessoa vai aceitar Jesus. Não é um bolo. E graças a Deus que não é, porque Deus tem maneiras únicas e maravilhosas de alcançar as pessoas. Eu queria compartilhar mais um testemunho, na verdade, ler, de como a mãe de um menino chamado João Paulo voltou para Jesus. João Paulo é o líder de um movimento, um culto que acontece numa praça em Brasília chamada Céu na Terra. E ao longo dos anos, esse culto na praça trouxe muitas pessoas para Jesus e muitas pessoas foram curadas. Mas a mãe dele, já fazia um tempo, estava afastada do Senhor. E ele diz assim: a minha mãe voltou para Jesus. Era para ser um dia qualquer. Eu cheguei da chácara, que fiquei por 3 dias, e abracei meus pais. Eu estava com saudades. Sentei no sofá, liguei a TV para assistir o culto da minha igreja. Meu pai e minha irmã acompanharam, mas a minha mãe não. Cena bem comum aqui em casa. Para falar a verdade, ela não vai à igreja com a gente tem mais de 8 anos. Quando o culto acabou, o meu pai desceu com a minha mãe para que ela fumasse, algo rotineiro por aqui. Então, o de repente começou a acontecer. Eu estava sentado com o violão, tocando ao Senhor, quando ela entrou na sala. A minha mãe sentou comigo e começou a chorar e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Ficamos em adoração por 20 minutos, eu e meu pai adorando e ela chorando em arrependimento. O YouTube, do nada, passou por uma ministração do Antônio Cirilo e eu parei de tocar e ela assistiu tudo. E no final, ela disse que Deus estava libertando, e no final ele disse que Deus estava libertando pessoas de vícios. A minha mãe toma 4 remédios e fuma há anos. A minha mãe levantou a mão e começou a dizer: me liberta, me liberta, me liberta. Ela ficou por 10 minutos cantando e quando acabou, ela me disse chorando: Jesus está me libertando com a verdade, eu estou sentindo isso. Eu orei com ela e ela decidiu voltar para Jesus. Simples assim. Deus age como quer e quando quer. O Espírito Santo direciona todas as coisas. Confie na obra que Ele está realizando e simplesmente esteja atento.
Em João 3,8, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz: o vento sopra onde quer. Ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem no Espírito. Assim, nós que somos nascidos do Espírito devemos viver direcionados por Deus em todas as situações. Quinto ponto, Jesus fazia testemunhas. Logo após essa conversa, a primeira reação dessa mulher foi sair correndo, voltar para sua cidade e testemunhar desse encontro que ela teve com Jesus. João 4, 39 ao 42, se você não tiver aberto aí, abre de novo. Podia ter falado, né, para vocês deixarem aberto, mas enfim. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram que ele ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Esse encontro da samaritana com Jesus, essa curta conversa, gerou um testemunho que levou toda uma cidade a conhecer Jesus, a crer nele e a ser salva por ele. No começo da história, como eu disse, podia parecer uma coisa muito simples, muito banal. Jesus está pedindo uma água. O que vai sair disso? E no final nós vemos que Jesus ele tinha um objetivo: salvar uma cidade inteira. O evangelismo de Jesus consiste em alcançar pessoas, transformá-las em amor, para que elas alcancem mais pessoas. Na terça, a Cris contou o testemunho de conversão dela. Uma história poderosa e longa. Se você tiver interesse, depois pode conversar com ela. Mas algo que é maravilhoso na conversão de alguém é que não para por aí. Eu não sei se ela parou para pensar nisso, mas um dia Deus alcançou a vida dela. E por causa disso, a Jéssica está aqui. O Dayton está aqui. Os 4 filhos dela estão aqui. E muitas outras pessoas vão vir através disso. Porque esse é o objetivo de Deus. A salvação de Deus é o início, mas Deus multiplica salvações. Mais do que multiplicação de pão ou de recursos, queremos ver multiplicação de vidas salvas a caminho do céu. Amém? Qualquer um que se permite ser usado pelo Espírito pode ser testemunha do seu poder e agir. Porque é sobre ele e não sobre nós. Durante muito tempo, eu pensei que eu não era digna de ser usada por Deus. Eu pensava, eu não oro o suficiente, eu não jejuo o suficiente, eu não leio a Bíblia o suficiente para que Deus use a minha vida. Deus até cura pessoas, mas com certeza não através de mim. Mas isso não é verdade. Porque a palavra nos diz que nós temos, sim, poder e autoridade. E não é porque nós merecemos ser usados por Deus, mas é pela graça. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos usa para salvar outras pessoas. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Com certeza, São Paulo, Iguatemi é bem distante de Judeia, Samaria, então a gente está no contexto. A palavra nos diz que receberemos poder quando a palavra não nos diz que receberemos poder quando conseguirmos pela nossa força nos livrarmos de todo o pecado, ou quando as nossas disciplinas espirituais forem melhores, ou ainda quando nós concluirmos o nosso curso de teologia. Mas fala que nós receberemos poder quando nós recebemos o Espírito Santo, e ele fará de nós testemunhas vivas do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Isso me lembra de mais um testemunho, é o último, eu prometo. Esse aconteceu no final de 2019, aqui na nossa igreja, em um culto de terça-feira. O pastor pediu para que as pessoas doentes viessem à frente, que ele ia orar por elas. Mas antes de orar por elas, ele queria demonstrar como o poder de Deus é de Deus e não
dele como pastor. E ele pediu para que uma criança viesse à frente. E ele pediu para que essa criança orasse para a pessoa ser curada. E a criança simplesmente disse, seja curada em nome de Jesus. E a Nalva, ela não está aqui hoje, eu acho, mas a Nalva foi curada instantaneamente. Eu tenho certeza que aquele menino ele não orou antes de vir para o culto. Ele tinha uns 10, 11 anos. Ele não jejuou. Ele não estava ali, não, hoje eu vou curar alguém porque Deus vai usar a minha vida. Não. Mas o poder de Deus quis usá-lo naquele dia. Isso nos mostra que a gente precisa crer. Que Deus ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, através de quem Ele quer. Quem deu autoridade para um menino curar? Com certeza ele não estava preparado, mas Deus deu. Deus deu essa autoridade e o milagre aconteceu. Não é sobre nós, não é sobre que nós... Não é sobre nós ou sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o que Ele pode fazer. Então, somente creia, é o que diz a palavra. Quando você orar por alguém, creia. Quando você evangelizar alguém, creia. Quando você achar que não é capaz, creia. A palavra crer aparece 250 vezes no Novo Testamento, 98 vezes no livro de João. Isso não é mera coincidência. Nós precisamos crer. Todos esses pontos que eu falei com vocês, eles estão nos 4 primeiros capítulos do livro de João. E eu te desafio a continuar lendo e tentando encontrar mais pontos de como Jesus evangelizava. Nós vimos hoje que Jesus ensinava pessoas, Jesus realizava milagres, Jesus tinha propósito e Jesus era guiado pelo Espírito Santo e Jesus fazia testemunhas. 5 pontos. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu citei muitos testemunhos ao longo dessa ministração. E o objetivo é que vocês sejam inspirados pelo Espírito, que a sua fé seja renovada e que vocês sejam desafiados a colocar em prática. Eu creio que ao longo dos próximos dias nós ouviremos muitos outros testemunhos de como Deus usou a vida de vocês para evangelizar, transformar, curar e amar. Amém? Você crê nisso? Que Deus vai usar a sua vida para alcançar as pessoas que você ama. Para alcançar pessoas que às vezes você nem conhece, mas Deus vai usar a sua vida. Vamos orar? Pode se colocar em pé. Queria convidar a banda do Senhor para me ajudar aqui. No começo, nós oramos e meu pai falou que Deus ia trazer ao nosso coração pessoas que você deveria interceder. E eu queria também que você trouxesse à mente essa pessoa, ou as pessoas que você tem orado para convidar para esse culto do amigo, as pessoas que você conhece, que precisam do amor de Jesus, que precisam de salvação, de libertação, de cura. E nós vamos orar por essas pessoas nesse momento, porque nós cremos que Deus ele já está trabalhando. Deus ele já está trabalhando para alcançar pessoas, para transformar vidas. Ele já fez tudo o que Ele podia fazer morrendo na cruz por nós, mas Ele continua fazendo, Ele continua trabalhando, Ele continua criando oportunidades para que as pessoas sejam alcançadas. Ele continua dia após dia nos dando mais uma chance para nós e também para todas as pessoas que nós amamos. Cada novo dia é uma nova oportunidade de alguém ser salvo. Até que todos sejam salvos. Até que Ele venha, nós ainda temos esse tempo e essa oportunidade. E o tempo é agora. Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, ainda hoje, que a gente possa colocar em prática. Ainda essa semana, que a gente possa colocar em prática. Que a gente possa continuar orando e buscando a Deus para que as pessoas sejam salvas. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Porque o Senhor veio mais uma vez de encontro aos nossos corações, nos mostrar que tudo é teu, que tudo é para a tua honra e para a tua glória, que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que salva. Nós cremos, Jesus, que o Senhor tem liberado salvação sobre essa igreja, o Senhor tem liberado salvação sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre as pessoas ao nosso redor, e nós declaramos em nome de Jesus que nós veremos salvações acontecendo, nós veremos, Senhor Deus, as pessoas que nós amamos sendo libertas,
Fale agora o nome das pessoas que você quer alcançar para Jesus. Declare em nome de Jesus, eu creio que essa pessoa vai ser salva, que ela vai ser liberta. Em nome de Jesus eu declaro que o diabo não tem poder sobre essa vida. Ele não vai levar as pessoas que nós amamos para o inferno, porque elas são do Senhor. A tua palavra nos garante que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O Senhor já morreu por nós. O Senhor já nos garantiu a salvação e a vida eterna. E por isso nós declaramos que as pessoas que nós amamos irão conosco para o céu. Nós temos um objetivo, nós temos um propósito nessa terra. Nós não estamos apenas passando por dificuldades e lutas. Nós temos vitória, nós temos esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Nós sabemos por qual motivo nós estamos aqui. É para alcançar pessoas, é para viver o evangelho, é para viver cura, transformação, milagres, sinais e maravilhas. E nós declaramos agora o poder de Deus alcançando os corações. Nós declaramos agora o seu amor invadindo as casas, Pai. Invadindo, Senhor Deus, os corações, os passados, Senhor. Tudo aquilo que tem tentado afastar as pessoas de Ti, toda mentira de Satanás, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos todo vício, todo engano, Senhor Deus, toda obra de feitiçaria, de bruxaria. Nós repreendemos agora todas as ciladas do inimigo. Nós cremos que o Senhor é maior e o seu poder, o seu nome é maior, o seu nome está acima de todo nome. Diante de Ti, por causa do seu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Tu és o Senhor, só Tu és Deus. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E em nome de Jesus, as pessoas serão salvas. Em nome de Jesus, a nossa família será salva. Em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, eu e os meus amigos serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, todas as pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus, serão salvas por Ti. Serão alcançadas por Ti através das nossas vidas, Pai. Nós liberamos também nessa manhã, Senhor Deus, convicção de chamado. Nós liberamos essa manhã, Senhor, convicção de dons e talentos. Que o Senhor nos use, Pai. Nos dê convicção de que o Senhor quer nos usar, de que o Senhor pode nos usar. Que nós somos sim instrumentos do Senhor para a salvação nessa terra. Não importa, Senhor Deus, as nossas dificuldades, as nossas limitações. O Senhor diz hoje: eu quero Te usar. Eu posso Te usar e eu vou Te usar. Em nome de Jesus, Deus, nós tomamos posse daquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. O Senhor já nos garantiu que a autoridade, ela está sobre nós pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus.